Olá, no vídeo de hoje nós vamos tratar das ideias de John Locke, um dos pensadores fundamentais da filosofia política. Locke, entretanto, não desenvolveu reflexões apenas sobre política, ele também desenvolveu ideias cruciais acerca da filosofia do conhecimento, assunto de um outro vídeo. John Locke escreveu 2 tratados sobre o governo civil. No primeiro desses tratados, ele tece críticas contundentes ao poder hereditário, ao poder que passa de pai para filho. No segundo tratado do governo civil, esse que interessa muito mais para a formação do chamado Estado liberal a partir dos idos do século XVIII, ele traz algumas reflexões fundamentais para a gente poder compreender quais seriam as funções do governo, como é que se deu a transição do estado de natureza para a sociedade civil. Então, para John Locke, e ele é um desses pensadores contratualistas, o estado de natureza, diferente do pensamento de Thomas Hobbes, um outro pensador contratualista, o estado de natureza de Locke não é o da violência generalizada, não é do medo generalizado da morte violenta ou ainda da esperança de não morrer violentamente e sobreviver a partir do próprio trabalho. Não. Para John Locke, o estado de natureza é caracterizado por uma organização que é racional. E nesse conjunto de elementos que compõem essa organização racional, existe uma lei natural. Essa lei natural, ela, por sua vez, ela é de origem divina. É um conjunto de normas de conduta que deveria reger a vida de todas as pessoas, inclusive no que diz respeito à manutenção da propriedade. A propriedade, ela é anterior à institucionalização da sociedade civil no pensamento de John Locke. Entretanto, segundo Locke, alguns indivíduos não cumpriam aquilo que estava estabelecido ali, que estava estabelecido nessa lei natural, levando muitas vezes aos conflitos, ao roubo e a partir da necessidade de impedir esses roubos, de garantir que aquela lei ela fosse obedecida por todo mundo, segundo Locke, é que foi criado o Estado. A partir da criação desse Estado é que a gente vai ter, segundo o John Locke, o governo que vai organizar a vida dos indivíduos, tendo algumas funções que muitas vezes são fundamentalmente conflitantes às funções do governo na vigência do chamado Estado moderno, do chamado antigo regime. Para John Locke, o governo teria algumas funções. A primeira delas, segundo ele, era garantir a manutenção da propriedade. Então, a propriedade privada ela era um ponto fundamental das funções do governo. Para garantir a manutenção da propriedade, John Locke, por sua vez, afirma que o governo deve aplicar as leis para regular a propriedade, o tamanho, aquilo ali, legislar sobre a propriedade privada e a violência. Entretanto, a violência ela seria parte daquilo que o governo deveria aplicar para garantir a manutenção da propriedade apenas se fosse necessária. Como os indivíduos entram em conflito também para questões, ou melhor, sobre questões que vão além do que seria a propriedade privada, então o governo, segundo Locke, também deveria regular as relações conflituosas entre os indivíduos, para além das questões da propriedade. E aí, nesse ponto, nessa perspectiva, segundo o John Locke, o governo ele deveria regular esses conflitos, retomando a perspectiva da propriedade, através do uso das leis e da força. Então, você vai ter força e violência, além das leis, sendo parte desse governo, ou melhor, sendo parte dos instrumentos que o governo deve utilizar, que ele pode utilizar caso seja necessária a manutenção da ordem, ou necessária para a manutenção da ordem. A lei é a primeira instância, seria essa primeira linha. A força, a violência seriam aplicadas
caso as leis elas não fossem obedecidas. Uma terceira função do governo, segundo o John Locke, é garantir a liberdade de pensamento. Locke foi um dos pensadores que defendeu assim vigorosamente a liberdade de pensamento, o que entra em conflito direto com a perspectiva do Estado moderno. O antigo regime estabelecia sérias restrições ao que seria essa liberdade de pensar. Por extensão, a liberdade de expressão também estava limitada. Porém, todavia, contudo e entretanto, é importante você ter em mente que essa liberdade de pensamento não é total, não é absoluta. É todo pensamento livre, aquele pensamento que possibilite a manutenção da ordem, ou seja, é livre para pensar e para expressar os pensamentos, aqueles que, através dos seus pensamentos, não oferecem um perigo para a manutenção da ordem. Em resumo, você pode pensar e expressar o que você quiser, contanto que o que você expressa não coloque em risco a manutenção da ordem. Para Locke, o Estado ele deveria garantir a manutenção dessa propriedade e o governante seria um administrador do Estado e não o próprio Estado, diferente da perspectiva que configurou o Estado moderno, que configurou o antigo regime. Para o John Locke, o contrato social é fundamental para a transição da sociedade, do estado de natureza para a sociedade civil. Então, sem um contrato social para regular tudo aquilo ali, ia ser muito difícil garantir a manutenção da propriedade, garantir a paz e a harmonia. Então, Locke é um pensador fundamental, não que ele defendesse os regimes democráticos, mas as ideias de Locke foram fundamentais para o desenvolvimento da democracia liberal, da chamada democracia liberal burguesa. Locke, inclusive, é um daqueles pensadores que às vezes se fala muito, mas não se toca em algumas questões que são bem polêmicas. Para Locke, o direito à rebelião é fundamental. O governante ele vai ter que enfrentar a rebelião caso ele não esteja garantindo aquilo para o qual ele foi colocado no poder. A garantia da propriedade, a garantia da segurança, da regulação dos conflitos. E ele afirma de maneira muito contundente no texto dele que se o governante ele não cumprir aquilo para o qual ele foi empossado, a rebelião não apenas é um direito, como também a própria extinção da vida desse governante. Então, John Locke traz repercussões, ou melhor, o pensamento de John Locke traz repercussões muito interessantes para a gente pensar a maneira como a nossa sociedade, inclusive, rege os conflitos dela e a sua relação com os seus representantes, a sua relação com o Estado, trazendo inclusive material interessantíssimo para pensar as autoridades polifônicas da redação. Mas esse é assunto para um outro vídeo. Gostou deste vídeo? Inscreva-se no canal, curta a minha página facebookiana, me siga no Instagram, tem também no Pinterest, tem um monte de esquema monstros para você. Entretanto, mais importante do que isso, experimente pensar.